Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Ei, queridos, a paz, pode se assentar, por favor. Eu gostaria que, para a gente não perder tempo e terminar na hora, você abrisse sua Bíblia no livro de Gálatas. Coríntios, Gálatas. É 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Eu vou ler do verso 19 ao verso 21. Paulo, nesse momento aqui, ele está falando com a igreja na Galácia a respeito dos frutos da carne, e ele chama de obras da carne, e aqui ele fala de 15 obras, mas dessas 15 derivam inúmeras outras, que a gente pode incluir aqui no pacote. Gálatas 5, verso 19, se puder pôr no telão também, quem tiver sem Bíblia, eu não creio, assim, todo mundo tem o celular hoje. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, em algumas traduções, prostituição, está ali, vou ler aqui, impureza e lascívia, verso 20, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, verso 21, as invejas, as bebedices, as orgias e as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Que pena. Que pena, porque Deus fez todo um plano para que nós pudéssemos viver no reino dele. E o desejo do coração de Deus é que nós vivamos dentro desse plano dele, para que a gente chegue ao reino que ele preparou para nós. Pregar segurando o copo. Eu trabalho segurando copo de café, perdão. Às vezes eu trabalho, pregar segurando copo de café, não dá, fica estranho, né? É sempre. Todo lugar tem um copo de café. Mas, Breno, o que são essas obras da carne? Tem uma frase interessante que diz o seguinte: as obras da carne são os instintos humanos. Quiser anotar, anota. As obras da carne são os instintos humanos colocados em nós por Deus, completamente deturpados pela contaminação e, às vezes, escravidão ao pecado. Então, as obras da carne são os instintos humanos colocados em nós por Deus, completamente deturpados pela contaminação e, às vezes, escravidão ao pecado. Você pode se contaminar tanto que você se torna um escravo daquilo. Um exemplo de contaminação que escraviza, muito claro para nós, é o crack. O crack é algo que o cara começa ali com uma pedra, e passa-se poucos meses, você olha para a pessoa, você vê um bicho, você não vê uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho do outro lado da Cracolândia, lá no IAPI, perto da Pedreira. Então você vê pessoas chegando, gordinho, fortinho, passa um mês, 2 meses, está pele e osso, cheio de ferida, vivendo, catando coisa no canto, no meio-fio, assim, raspando o chão, procurando coisa. Meu Deus, parece assim... O Satanás, ele faz com que o ser humano, ele volte ao estado de criatura, não de filho, mas de criatura, um bicho. É isso que o diabo quer fazer com a vida da gente. E o que ele usa em nós? Ele usa os nossos desejos. Ele contamina nosso corpo com o pecado e usa os nossos desejos. Vamos ser breves e vamos continuar. Então, as obras da carne são os pecados que resultam da natureza pecaminosa do homem. O apóstolo Paulo, ele apresentou uma lista, como eu falei, das obras da carne aí em Gálatas. E eu gostaria que nós pudéssemos, em nossos estudos aqui, Deus tocou meu coração para que eu possa trazer uma pregação
expositiva, para a gente entender a palavra de Deus, o que está falando. Porque senão você vai ler que as obras da carne são, beleza, feitiçaria, idolatria, ódio, beleza, já sei as obras da carne, ok. Não, vamos aprofundar na palavra. Isso tem sido libertador para mim. E eu quero compartilhar isso para que vocês também sejam libertos. Isso tem sido renovador na minha mente. Eu não consigo mais ler a Bíblia agora assim, naquela leitura corrida, como se fosse ler um capítulo de um livro para cumprir uma tabela de devocional que eu tenho que cumprir. Eu pego a Bíblia, eu venho aí, aqui tem uma letra A. O que é a letra A? Eu procuro na Bíblia a letra A. Ah, vai lá no outro versículo, lê o outro versículo. A Bíblia se responde com Bíblia. A Bíblia completa a Bíblia. E a palavra de Deus completa a minha e a sua vida. Então o que significa obras da carne, Breno? Para a gente entender obras da carne, a gente tem que entender que Paulo usa em 3 sentidos isso na Bíblia. 3 sentidos principais. A carne em grego fala sarx, S-A-R-X. E Paulo, quando ele fala em sarx, ele fala em 3 coisas. Qual que é o primeiro? Sentido geral. A carne é a humanidade. Tudo, a humanidade toda, a carne. Ele fala isso. Tem um sentido um pouco mais específico, que é a natureza física, o aspecto físico do homem, a carne. Físico, a carne. E tem um mais específico ainda, que é o que nós vamos tratar aqui, que é a natureza humana depravada, corrompida pelo pecado. E nesse caso ele inclui o corpo, a mente e a alma. Breno, o espírito não corrompe, o espírito ele vai apagando. Ele vai apagando, ele vai morrendo, ele vai se calando. Por causa da corrupção da alma, do corpo, da carne. Então, desses 3 sentidos, nós vamos focar aqui no que Paulo falou em Gálatas, explicando a palavra carne. Ele até faz um contraste entre carne e espírito. A carne é o sarx no grego, o espírito é o pneuma. Estamos estudando Bíblia. Então, o que são as obras da carne? Já ficou claro para nós que as obras da carne são vícios originados da própria natureza caída. Porque Deus, como eu falei, fez você e a mim com instinto. Ele fez em nós o instinto de proteção. Se você está fazendo uma comida e voa gordura quente, você tira a mão. Isso é instinto, você não para assim, nossa, está voando a gordura, vou ter que tirar a mão. Não, é instintivo, você puxa. Quando alguém ameaça atacar uma pedra, não sei, abaixa. É instinto de proteção. A gente foi feito com instinto sexual. A gente foi feito com esse instinto, por quê? Porque a gente precisa procriar. A humanidade tem que procriar. A gente foi feito com o instinto de defesa de grupo. A gente foi feito com vários instintos naturais. E o que o pecado faz? Ele pega esse instinto e transforma em outra coisa. O instinto de proteção de grupo, ele transforma em facção. Você cria uma facção que vai guerrear contra os outros. Você vai atacar além de proteger um grupo. Ele pega o instinto sexual, que tem todo um momento. Queridos, o sexo não é pecado. Não vejam o sexo como um pecado. Vejam o sexo como um presente de Deus para acontecer no momento oportuno, no qual nós estamos preparados para isso. Então Deus colocou 15 coisas. Ah, Breno, só tem 15, porque tem uns caras de pau, né? O cara chega assim e fala, não, então só tem esses 15, o resto tá beleza? Não. No final do capítulo 5, ele fala assim, no verso 21, e coisas semelhantes a estas. Então tem mais coisa no meio do pacote, mas não dá para ficar colocando 100%, né? Mas a gente não é criança, a gente entende, Deus fala com a gente compreende e vê o leque de situações que podem corromper a nossa carne, a nossa alma, a nossa mente. E o apóstolo Paulo, ele dividiu isso em mais ou menos 4 grupos
essenciais aí, né, dessas obras da carne. O primeiro, os pecados ligados à ordem sexual. Alguém aqui tem menos de 15 anos? Tirar no bebê, né, mas está de boa. Tudo bem então. Então, primeiro, pecado de ordem sexual. Segundo, eu vou ter que pular aqui porque são mais partes, né, do estudo. Então, só voltar aqui para a gente falar. Segundo, os pecados relacionados à ordem religiosa, entra idolatria e feitiçaria. Terceiro, os pecados ligados a relacionamento, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. Isso vai ser falado nos próximos cultos, tá? Essa é a parte 1 do Obras da Carne, ali, ó, PT1. PT1 não é perda total, não é parte. Tem gente que é de carro, né? PT1. E por último, os pecados ligados ao excesso, embriaguez e glutonaria, principalmente, que é citado, mas disso aí deriva uma penca de coisa. Então vamos voltar lá aos pecados de ordem sexual. E eles são divididos aqui, Paulo divide em 3 principais situações. A primeira, prostituição. Queridos, nós estamos estudando a palavra, que vocês cresçam com base nesse mundo cabuloso que está aí fora. O mundo está muito cabuloso, muito esquisito, muita ideia estranha. Só da Anitta ser a referência mundial, a gente já sabe que alguma coisa errada está acontecendo, né? Então assim, porque ali não tem nada que flui de normal. Escuta, não escuta, melhor não. Eu ia falar para você ouvir uma letra, não adianta ouvir. Não tem nada ali que edifica, nada ali que muda a nossa vida, que traz nada de bom. Querido, esse negócio de empoderamento feminino, as mulheres têm que ser sim amadas e respeitadas, mas a Bíblia já falou isso há muito tempo. A mulher não tem que mandar no homem, mas o homem tem que respeitar sim a mulher, ouvir a mulher, amar a mulher, cuidar da mulher. Esse negócio de empoderamento, aí vem quem tem empoderamento? Anitta, Luísa Sonza, Sonza, é Sonza não, né? Sonza, perdão Luísa, falei errado mesmo, Sonza. Querido, o que essas mães só balança o bumbum e canta música erótica, é isso, e é isso empoderamento, me ajuda, né? Então, primeiro, prostituição. Prostituição nesse foco principal, gostaria de trazer como adultério. O que é prostituição? Vamos também usar a palavra fornicação, né? Os crentes mais ortodoxos, fulano é um fornicador, né? Você procura um dicionário, você entende o que é. O que é fornicar? Prática sexual, especialmente com prostitutas. Ato sexual que não é entre... Eu estou lendo dicionário, tá? Não estou lendo a Bíblia, dicionário. Fornicar, prática sexual especialmente com prostitutas, ato sexual que não é entre cônjuges. Pecado da luxúria. O que é a luxúria? Um dos 7 capitais. Quem inventou isso não é a Bíblia, foi a Igreja Católica, beleza? 7 pecados capitais. Luxúria, comportamento desregrado com relação aos prazeres do sexo. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar de prostituição. Por que você quer falar isso com a juventude? Porque a juventude tem se prostituído lá fora. Eu conversei com uma pessoa hoje, que eu amo muito, e o que eu ouvi, eu estou testando meninas, para ver com qual que eu quero ficar mesmo. Testando. É carro? Para fazer test drive? Não é carro. E por mais que o cara ache assim que, pô, eu sou o cara, estou com 10, estou com 5, de cada um desses relacionamentos ele vai sair faltando um pedaço, e a pessoa vai sair faltando um pedaço. E é isso que Satanás quer, colocar cada vez mais falta de fé, crença no relacionamento verdadeiro, no relacionamento do jeito que o Senhor criou na palavra dele. E tem um sem vergonha dentro da igreja que vira e fala assim: não, se a gente fizer, nós já somos casados. Antigamente não tinha casamento. Como é que era o casamento antigamente? Ia lá e transava. Mentira, é mentira. Tanto que em Deuteronômio está escrito o seguinte: se um cara pegar uma virgem e deflorar essa virgem, ele é obrigado a se casar com ela. Então, o sexo em si não é casamento.
não é casamento. Não deixa o inimigo lançar isso na sua cabeça. Você está se entregando para alguém ali que não tem compromisso com você. Ah, mas Adão e Eva tinham os dois. E o que Deus fala com Adão e Eva? Quando fala em casamento, primeiro Adão conhece Eva, ele fala assim: essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ele conhece ela primeiro, troca ideia, caminha, está junto. E depois Deus vira e fala assim na palavra: e deixarão pai e mãe, e se tornarão uma só carne. O que é o deixar pai e mãe? Querido, você não sabe nem escolher a roupa que você vai vestir às vezes. Quer namorar, eu quero namorar. Quer namorar, você tem dinheiro para comprar uma bala, quer namorar. Vou no cinema, como? Não, meu pai vai me dar o dinheiro. Não, me ajuda. Vou no cinema, meu pai vai me dar o dinheiro que eu estou namorando. Vamos pensar melhor. Você tem uma vida, você tem um momento pela frente. Eu fico vendo Joninhas aqui, uma caminhada. Menino novo, bonito, já tem dona, está ali, vai casar. Mas assim, eu vejo a caminhada, o processo, o conhecer, o trabalhar para a coisa acontecer, o desenvolver do sonho. Não chega pulando de cabeça não, que você entra num pesadelo, em vez de entrar naquele sonho que a menina tem. Esse tem de cavalo branco, ele era o Lero, a não ser que você combina com o cara, ele vem no cavalo. Mas fora isso, é desenho da Disney, isso não rola. Mas vai ter uma pessoa que te ama, vai ter uma pessoa que vai querer cuidar de você, vai ter uma pessoa com a qual você vai ter afinidades, na qual os defeitos não vão importar, porque as qualidades vão falar mais alto. E nesse momento, o que fala do sair de casa agora? Já conheceu, beleza, e tá bacana, vou ficar noivo, bonitinho. Só que tem uma hora que o quê? Eu tenho que andar com minhas pernas. Como é que eu vou casar dependendo do meu pai e da minha mãe? Então, quando você estiver pensando nisso, porque a sociedade cada vez mais ela impõe um trem de namoro, e cada vez mais novo. E agora, você vê, não sei que tem de malhação, não sei nem chama malhação mais, as meninas de 15 anos, quando é tudo grávida. A minha filha deu aula em Nova Contagem. Sabe qual que era o papo das meninas de 14 anos? Ano que vem eu vou engravidar. Porque fulana já está com menino, você viu? A fulana tem 15, já está com menino. Eu quero engravidar, eu vou engravidar. E isso é uma sala, não é uma, duas, não. É uma sala trocando ideia, quero engravidar. 14 anos. Engravidar para quê? Para ter o neném brincar de boneca? Com o neném? Não dá. Mas isso o mundo está implantando na nossa juventude, para deixar a coisa cada vez mais disfuncional. Então, a prostituição são relações sexuais ilícitas, sem a permissão de Deus, fora do casamento. É o adultério. Por que adultério, Breno? Porque você começa a se juntar com um, liga com o outro, isso é adultério. Não tem uma relação real com uma pessoa, não tem uma relação num fluxo correto com uma pessoa, e nisso você vai se machucando, vai se perdendo, perde o seu valor para você, porque para Deus você não perde, para Deus você não perde. Não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 5:1 fala assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Isso aqui está falando com os crentes. Olha, no meio de seus tem prostituição de um nível que nem quem não é crente tem feito. Olha o que Deus está falando aqui com o povo em Coríntios. Coríntios 6:13b, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus nos criou para Ele, mas Ele deixa a gente ter alguém, do jeito certo, na hora certa, no momento certo. 2 Coríntios 12:21, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e fornicação, desonestidade que cometeram. Olha isso. Deus me humilhe para convosco, para que chore
por muitos daqueles que pecaram e não se arrependeram. Porque tem uma chance de voltar, mas você tem que arrepender. Você não pode deixar o pecado virar uma coisa na sua vida. Você não pode começar a chamar o pecado só de falha, erro. Ah, não, foi um tropeço. Não, é pecado. Fala, pecado, pecado. Repita comigo, pecado. Pecado. É isso que a gente comete contra Deus. Não é uma falhinha. Não. Eu dei uma deslizada. A gente fica querendo amenizar a palavra, porque pecado é pesado. Por que a gente acha pecado pesado? Porque o Espírito Santo está aqui. Na hora que você fala, pequei, dói. Dói. Se não dói, tem que doer. Ora mais. Arrepende melhor. Efésios 5:3 fala: mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém entre os santos. Que isso nem seja falado no meio de vós. Que isso nem seja comentado no nosso meio. Porque não convém isso a santos. Quem é santo aqui? Só eu e o Ronan? Quem é santo aqui? Levanta a mão. A Bíblia fala, sede santos, pois eu sou santo. Então, se você ainda não é, assim como eu também não sou todo dia, mas eu quero ser, eu procuro ser, eu me esforço para ser. Então, quem é santo, fala, eu sou santo, profeticamente. Profetize isso na sua vida. Santidade, entrega, não ao mundo e às coisas do mundo, mas ao Senhor. Em Deuteronômio está falando aquilo que eu falei com você, ó. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento, olha isso, sem compromisso de casamento, e a violentar, ou violar em outras traduções, transar com ela, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de brilho. Tinha que pagar ainda, hein, na época. Hoje não tem que pagar, na época tinha que pagar ainda. 50 peças de prata. E terá que casar-se com a moça. Jamais poderá se divorciar dela. Hoje em dia casamento é modinha. Ah, vamos casar, vamos casar. Quantos aí estão casando para transar? Que treva isso, filho. Que treva. Que treva. Casamento é infinitamente além disso. Infinitamente além. Se alguém que está aqui, alguém que está assistindo, está pensando em casar, para sair de casa, para ter uma vida agora, que eu preciso, não aguento os hormônios, porque hormônio não converte, não. Hormônio não converte. Eu ouvi isso uma vez e nunca mais esqueci. E é fato. Por isso a Bíblia fala, resistir ao diabo. Mas na hora da tentação, ela fala, fugir. Então você está namoraninho, pá. Aí vem o cara, vamos ver um filme lá em casa? Aí você pergunta para ele, seus pais estão lá e fala não. Você fala não, vou não. Não vou. Não vou. Ou então meu pai está lá assim, tá, então vamos para debaixo do edredom? Big Brother, edredom. Não, não vai. Não vai. Seja santa, pois eu sou santo. Seja santo, pois eu sou santo. Esse é o propósito de Deus. Ah, então Deus está me podando de viver. Não, isso é a ideia do mundo. Deus está te prevenindo de consequências mentais, físicas e espirituais que o sexo na hora errada pode causar na sua vida. Deus é amor, filho. Deus não é trava. Deus não quer te pôr um cabresto na boca, um anzol, não. Isso quem faz é o diabo. Deus é amor, por isso que você é livre. Se você quiser ir lá e vai, o problema é seu. A consequência é sua. Mas lembra que você pode afetar uma renca de gente. Por quê? Consequências físicas do sexo fora do casamento. Um neném. Engravidei, e agora? Estou na 5ª série. Eu engravidei agora, estava indo para um mestrado. Parei minha vida, eu tenho que cuidar da criança. E depois para voltar, às vezes é bem mais difícil. Às vezes fica uma mãe, agora você não pode falar mãe solteira mais não, agora fala mãe solo. Mãe solo. A moda agora você tem que falar mãe solo. É uma mãe solteira, porque alguém fez alguma coisa com ela para nascer o menino, não é solo, né?
Ela não fez sozinha. Não é assexuado igual aquele ser, a gente estuda biologia, os assexuados reproduz sozinho, né? Não é. Então, assim, vamos entender o que o mundo está querendo enfiar na minha e na sua cabeça. O que o mundo quer que eu e você aceitemos em relação a essa questão sexual. Queridos, Deus fez o homem e a mulher e fez o casamento de uma forma tão maravilhosa, para que esses possam desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Próxima coisa, pessoal. Então a gente falou de prostituição. Queria falar muito mais, mas tá bom por aqui. Impureza. Conceito bastante abrangente que é ligado à imoralidade, tá? Esse conceito ele não inclui só ações, não só a prática ali sexual em si, mas também palavras, pensamentos, intenções. É o cara que chega na menina e começa a elogiar ela. Nossa, tá tão linda hoje. Não troca, só não quer nada com ela, sério. Não, mas você tá linda, hein? Olha que roupa, cabelo bonito. Nossa, seu olho, seu batom hoje. Aí você fica assim, qual é que é a sua, mano? Tá alguma coisa ele tá querendo. Porque mulher vai aqui, não ouvir. E o cara tá lá mascando, mas não quer nada. Cuidado com os lobos, meninas. Na igreja é cheio de lobo. Na rua é cheio de lobo, mais ainda. Mas na igreja também tem. Você acha que você está aqui, que todo cara que chegar no você, nossa, é um anjo, olha, tá até a asa. Desconfia desse muito parecido com um anjo. O cara tem que chegar, dar boa ideia, conversar bem, ter ideia de propósito, futuro, caminhada, vida. Você estuda, eu estudo, o que nós vamos fazer da vida. Esse cara que tiver essa ideia de o que você sonha, o que você vive, o que você espera. Vamos orar? Vamos orar um tempo? Para ver o que Deus quer falar com a gente. Isso é propósito. Mas o mundo não, o mundo isso é muito lerdo, é mole, é molenga, não chega, tem que chegar chegando. Conheceu ali, hoje mesmo já vai para o motel. É assim, o mundo é assim. Eu sei, eu já vivi isso no mundo. Você conheceu a pessoa na boate, na mesma noite você já estava no motel. Treva. Nada de Deus, zero. Casamento, assim, foi a melhor coisa da minha vida. Eu falo isso com todo mundo, minha esposa. Falo com todo mundo. Casamento foi o que mudou minha vida. Virou a chave. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito assim, não precisa pôr, fujam da imoralidade sexual. Olha por que a gente deve fugir da imoralidade sexual. Porque todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo. Fora, mentir, fora do corpo ali, mentir para o cara. Roubei, fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Seu corpo é templo do Espírito. Deus não fez seu corpo para ser manchado, remanchado, feito, refeito, usado, desusado, cuspido, chutado. Deus não nos fez para isso. E o que é imoralidade, Breno? Dicionário, gente. Imoral é tudo que é contrário à moral. As regras e condutas vigentes em dada época ou sociedade. No nosso caso, está escrito na palavra. Que o indivíduo, até aquelas regras que o indivíduo estabelece para si próprio. Tem gente que é imoral com suas próprias regras, não consegue cumprir. Falta de moralidade, indecoroso, vergonhoso. E em imoralidade nós incluímos várias coisas. Por que eu falei que imoralidade não é só o ato sexual em si, fora do casamento, como a prostituição? A imoralidade engloba a prostituição? Engloba. Tudo que a gente falou agora há pouco. Mas imoralidade também engloba coisas que começam a vir as perversões, sadismo, que é a pessoa que sente prazer tomando um sacode, os bicudos, tapa, chicotada. E isso no mundo é lindo, 50 tons de cinza, lindo, uma relação doentia entre duas pessoas, um que gosta de bater e um gosta de apanhar, é lindo, virou filme de 3 ou 4 filme diferente, parte. Masoquismo é o que gosta de bater, para ter prazer. Gente, Deus não fez isso não. Que dia que você viu um cachorro embicudando o outro na hora que estava cruzando? Não existe. O instinto é para você amar, cuidar. Necrofilia. Estou pegando pesado, para todo mundo ver que o mundo é podre.
que é necrofilia? É gente que transa com cadáver. No Aprender isso tem. E eu já ouvi de policiais falando que tem gente que fica rodando velório para ver se tem adolescente no caixão. Rodando, e vai lá de madrugada, abre, desenterra aquilo, abre o caixão e tem uma relação sexual com o que? Corpo morto. Gente, isso é demoníaco. E o mundo está assim. Bestialismo. Tudo isso é o que? Impureza. Porque o cara pode ser casado e não está em prostituição, mas o cara casado tendo uma relação com um cachorro. Bestialismo. Gente, o mundo está deturpado. O mundo está deturpado. Então, quando eu falo em impureza, a impureza pode estar até dentro de um casamento, que um dia tinha a bênção de Deus e agora vive uma situação dessa. Um cara masoquista, uma mulher masoquista ou sádica. Isso acontece. Teve uma vez que uma pastora contou uma situação que a mulher chegou contando para a outra na maior vantagem, casada, crente. Entre quatro paredes, eu sou prostituta do meu marido. A pastora falou: irmã, pelo amor de Deus, você está entendendo a palavra? Não. Tem um trem errado com você. Vamos ler a palavra de novo aqui. Vamos ler aqui comigo. Entre quatro paredes vale tudo. Não é bem assim. Tem que primeiro respeitar a palavra de Deus. Segundo, seu cônjuge, ele quer isso. Está todo mundo de acordo? E se vier pingar velhinha, né, sai fora. Quem está aí? Né? Quem está aí? Vamos para frente, para acabar. Próximo, lascívia. O que é lascívia? Isso rola demais. Caráter do que está marcado pela sensualidade, ou do que produz propensão à sensualidade. Indecência, libertinagem. É aquele cara que vem para o culto com a calça do Zezé de Camargo. Vai ser que você der um pum e estoura. O cara está de leg. Você olha o cara e fala: esse cara está de leg, mano. Ele não é calça, ele pegou da irmã dele. É a menina que vem com a calça que parece que ela subiu no guarda-roupa, pulou dentro da calça. Se a cair torto, tem que rasgar. Está a vácuo. Está a vácuo. Na igreja. Na igreja. Aí o irmão senta atrás, na caminha levanta o irmão. Cara que está errado. Me ajuda. Isso é lascívia. Sensualidade exagerada. A sensualidade, minha irmã e meu irmão, tem a pessoa para quem você vai ser sensual. Seu marido e sua esposa. Tem um momento para isso. Não é para você sair igual você vê as meninas agora no centro. Tem um trem que parece um short. É uma shortcinha. Porque o short ele vai enrolando e entrando aqui assim, ó. Que você sabe, a menina está no clube. E pior, o tempo está frio. Aí elas põem uma blusa de frio em cima e aquele trem embaixo. Meu Deus, o que é isso? Só sente frio em cima? Não, tem que mostrar. Porque qual que é o conceito do mundo? O que é bonito é para se mostrar. Mas não é. Você não é um frango rodando no que trem de assar frango e o cachorro. Não é isso, filha. Não é isso. Você tem N maneiras de ser linda, de se vestir de forma linda, sem ser sensual. Assiste Esquadrão da Moda. Tem vários looks. Eu assisto com a minha esposa, ela me obriga. Então, tem casamento, essas coisas, então, as coisas que é obrigação. Esquadrão da Moda e filme de Natal romântico. É obrigação. Ela dorme em 5 minutos, eu tenho que ver o filme inteiro para contar para ela depois. Então, assim, assiste isso e aprenda a se vestir. Se você não sabe, procura alguém. Tem Instagram de mulher crente que ensina a mulher a vestir roupa bacana, bonita sem ser sensual. Então se eu não vestir uma blusinha que fica o peitinho assim, o irmão não vai olhar para mim. O irmão que deveria olhar não vai mesmo não.
Outros vão, que é primo, não é irmão não, isso é primo. Tem que tomar cuidado com os primos. Tem uns primos vindo aí. Da mesma forma que tem umas primas. Tem umas primas também. Querido, não é o cara que é safado, sem vergonha, não. O homem é muito visual. Quantas vezes eu já vi o nosso pastor Márcio Valadão, é um senhor. Ele virar para um diácono e falar: põe um pano ali na moça, por favor. As irmãs sentam com a saia aqui de frente para ele. Fui pôr um pano ali, não. Põe um pano aqui julgando por cima, porque o decote da irmã está parecendo esse decote de show da Maiara e Maraísa, dessas mulheres que é aberto aqui, fica tudo para fora. Aí põe um pano ali. Por quê? Porque o cara está pregando e ele está vendo que não dá. Não dá, rouba a paz, rouba o foco. A gente tem que ser bênção na vida do outro, não um escândalo na vida do outro. Meu Deus! O que é enfatizado na lascívia? A falta do domínio próprio, falta de controle, é de querer deixar o eu falar mais do que o Deus que habita o seu interior. É entrega total ao desejo pecaminoso, sem qualquer decência. Não importa se eu estou na igreja ou se eu estou na rua, eu tenho que chegar causando. Tem que chegar igual as Kardashian, causando já no lugar. Não é assim, meu irmão, minha irmã. Deus te fez maravilhoso do jeito que você é, maravilhosa do jeito que você é, sem precisar pôr tudo para fora. Amados, andemos honestamente como de dia, está escrito em Romanos 13:13. Ande como se você tivesse a luz, com todo mundo vendo. O que você quer mostrar? Seu coração ou bunda, peito, perna? O que é que você quer mostrar? Você quer ser conhecida pelo quê? Pelo seu caráter? Pela sua vida com Cristo? Ou pelo seu corpo? Pelo que você tem a oferecer ali no corpo, visual? Não quer dizer que a gente não tem que cuidar não, viu gente? Tem que fazer um exercício físico, tem que comer bem. Eu estou precisando melhorar. Efésios 4:19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, que é a deterioração de costumes, devassidão, para com avidez, intensidade, cometerem impureza. Tem gente, está escrevendo isso para as igrejas, não está escrevendo isso lá para o mundo não, para as igrejas. Tem gente que está perdendo a noção, está se entregando. Só que eu quero falar para vocês uma coisa: isso não é definitivo, essa obra da carne não é definitiva. Existe um antídoto. E eu gostaria que vocês abrissem Ezequiel 36. Ezequiel está no Velho Testamento, tá? Entre Gênesis, qual que é a última? Abacuque? Malaquias, foi mal aí. Eu gosto do nome Abacuque, então eu sempre lembro do Abacuque. Ezequiel 36, 25 a 27, está escrito o seguinte. Queridos, Deus sabia que a gente ia ter essas dificuldades, tá? Deus sabia que a gente ia tropeçar, ia errar. Mas Ele virou e falou isso aqui em Ezequiel 36, falando para o povo de Deus: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Olha que lindo isso. Deus fala: aspergirei água pura em vocês e ficarão puros. Eu os purificarei, não é você não. Você só tem que entregar, deixar. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Vocês vão entender isso quando a gente for falar da parte de religião, de idolatria. Darei a vocês um coração novo. Então não é mais aquele coração pedra, duro, corroído pelo pecado. E porei em vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Quem tem um espírito renovado tende a ser fiel a Deus,
tende a obedecer a Deus, tende a amar a Deus, desde que não alimente a carne. Sabe por que esse antídoto é possível? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, eu e você. Jesus não veio para quem, porque tanto de santo, quem acha que é santo, porque não tem ninguém santo, fala na Bíblia também. Mas Jesus não veio para esse povo ali que já estava, não. Ele veio para os que estão perdidos, os loucos, que não estão achando o caminho. E ele veio e falou: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá fora está falando assim: todos os caminhos conduzem a Deus. Aí tem um tanto de gente que diz: 90% inferno, 10% Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. É um caminho. Não é o mais fácil, mas é o mais prazeroso. É o que traz mais alegria. Em Atos 16, 30 e 31, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então existe um antídoto, existe uma forma de ficar livre da prisão da carne, e essa forma é a entrega, é crer, viver, seguir a Cristo. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Fique de pé no seu lugar. A gente vai acabar. Para que isso aconteça, para que essa salvação, essa cura, essa restauração, ela aconteça na sua vida, é preciso de um passo, que é chamado de confissão. Eu gosto muito do filho pródigo, quando está lá no meio do porco, querendo comer lavagem, ele fala assim, ele cai em si, e fala assim: pô, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai, os empregados do meu pai comem melhor do que o meu patrão. O que eu estou fazendo aqui? Então a primeira coisa, caia em si, veja em quais os pontos disso que a gente falou hoje, do que vai ser falado talvez em mais 2 cultos sobre a obra da carne, e depois nós vamos falar dos frutos do Espírito, para que vocês sejam cheios. Mas agora entendam aonde vocês têm errado. Eu estou procurando entender todo dia onde eu tenho errado, e tenho falado: Deus, me ajuda no que eu ainda erro, Deus, me restaura no que eu estou preso, me liberta, porque eu quero encontrar com Ele. Eu quero encontrar com aquele que fez isso tudo aqui, se é possível. Cara, eu vi umas últimas fotos da NASA. Meu Deus, que coisa mais linda que é aquilo. É um telescópio super, sei lá, biônico, que eles inventaram, que juntou um tanto de gente, vários países. Cara, por isso que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para nós que o amamos. Mas então, querido, você tem que confessar, admitir o pecado é o primeiro passo. Quando a gente confessa o pecado e reconhece o erro, Deus vem e faz o quê? Eu te perdoo. E aquilo ali que era carne pura, deixa de ser carne. Aquilo que estava morto em relação à vontade de Deus, cria vida em relação à vontade de Deus. Não é tão difícil mais não cometer aquele pecado. Por quê? Porque você entregou para Ele, você confessou a Ele, e você quer mudar. Se você não quiser mudar, o problema é seu. A frigideira do demônio está lá. É um problema, é escolha. Deus deixou a gente escolher. Olha o tanto que Ele me ama e te ama. Outra confissão. Então, primeiro, a gente tem que confessar os pecados. Outra confissão é nossa fé no Salvador. Está cheio de crente agente secreto. Ninguém sabe que o cara é crente. Só quando encontra, ó, você vai na igreja? Vou quanto? De 10 anos. O quê? Você é crente? É agente secreto. James Bond. Gospel. O cara vai, mas ninguém sabe. E eu queria deixar aqui, por último, Salmo 32, verso 5, não precisa abrir, e nós vamos orar.
Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri minhas culpas, e eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor. E olha o que ele fala no final: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então eu gostaria que nesse momento você fechasse seu olho, e eu vou te dar 2 minutos para você falar com Deus, baixo, alto, do jeito que você quiser, e colocar diante dele o que essa palavra de hoje falou ao seu coração, o que você tem que mudar, o que você pode melhorar, e nós vamos orar em nome de Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, mais. O tempo está acabando, meu irmão, minha irmã. Fala o que você tem para falar com Deus aqui. Depois chega em casa e fala mais. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para clamar a sua misericórdia sobre nossa vida, o teu perdão sobre nós. Deus, lembra-nos da primeira vez que cometemos um pecado que hoje é de estimação. A gente não quer largar, é um brinquedo. E nos ajuda a lançar isso por terra na autoridade do teu santo nome, do santo nome de Jesus. Pai, nos ajuda a conduzir nossa vida, Pai, buscando não realizar as obras da carne, mas as obras de Cristo, as obras do amor, da bondade, da longanimidade, da mansidão, da paz, do domínio próprio. Deus, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Pai, não nos deixe cair na voz da vaidade, naquele que fala vaidade ao nosso ouvido, mas que com a destra está cheio de falsidade. Não deixe nos enganar pela voz de Satanás, mas que nós possamos perceber a voz do Senhor. Querido, coloca a mão no seu coração e repete comigo: ó Deus e Pai, ó Deus e Pai, nessa noite eu ouvi a sua palavra, entendi que todos somos pecadores e carecemos da sua misericórdia e perdão. Por isso, Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Peço que o Senhor venha limpar o meu pecado e me dar vestes brancas, para que eu possa viver em seu reino em santidade. Pai, eu que um dia andei nos seus caminhos, mas me desviei, nesse momento eu volto, na certeza de que, pelo seu amor, sou recebido em seus braços. Com os olhos fechados, todos, se alguém fizer essa oração pela primeira vez, entregando a vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele, você vai fazer um sinal com uma de suas mãos. Alguém se fez a primeira vez, faça um sinal. Glória a Deus. Todos aqui são salvos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua mão agora para o céu. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que esteve aqui no culto hoje. Cada um possa ser tocado, transformado, restaurado, curado, liberto da prisão de qualquer obra da carne que nós falamos aqui hoje, das que ainda não falamos, mas que são nossas conhecidas também. Pai, que em nós só haja espaço para o agir do Espírito Santo, para que nós só haja espaço para o fluir do amor de Deus e da sua graça, do Evangelho da Boa Nova. Pai, conduz cada um aqui em segurança para a sua casa,
que cada um possa sair daqui cheio do Espírito Santo, para que possa transbordar esse conhecimento para a vida de outras pessoas, e elas também encontrem no Senhor a salvação. Diga em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, gente, prazer estar com vocês, viu? Espero que a gente se veja de novo no próximo sábado. Todo primeiro e terceiro sábado a gente tem um encontro da juventude aqui no Barreiro. Chame alguém, faça um convite para um amigo, uma amiga, traz ele para estar aqui com você, ouvir a palavra de Deus, para a gente bater um papo gostoso igual esse e aprender um pouquinho mais sobre o que o Senhor quer para nós. Você que está aí na sua casa nos assistindo, se você levantou a mão, se você recebeu o Senhor ou voltou para o caminho de Deus, você pode ligar para os telefones que aparecem dos nossos pastores Grimaldo, Cidinha, lá na bio do Legacy, tem o contato do pastor Rodrigo e algumas outras pessoas da liderança, e fale conosco que você aceitou Jesus, que a gente tem um caminho para fazer junto. Seja abençoado em nome de Jesus, sejam abençoados em nome de Jesus, vão em paz, viu? Prazer conhecer você que eu conheci hoje, sejam muito bem-vindos, espero que a gente venha se encontrar mais vezes também aqui. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus.